Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ver um assunto aí da eletricidade, na verdade do eletromagnetismo. A gente vai falar um pouquinho sobre o campo magnético ou vetor campo de indução magnética. Bom, então para começar, a gente pode começar falando o seguinte. Nem sempre, pessoal, a parte de eletricidade e a parte de magnetismo estiveram juntas. Bem antigamente, as pessoas achavam, os físicos achavam que magnetismo era uma coisa, eletricidade era outra. Até que um físico dinamarquês chamado Ørsted, ele fez um experimento, pessoal, que a partir daí percebeu-se que tinha ligação entre essas duas áreas, a eletricidade e o magnetismo. Então ele fez um experimento no qual ele colocou uma bússola, tá certo? Perto aí de um fio no qual passava corrente elétrica, e ele percebia, que quando você passava a corrente elétrica no fio, a bússola próxima do fio, ela sofria influência, ou seja, a conclusão que a gente pode tirar desse experimento, que é o que você tem que guardar aí do Ørsted, carga elétrica em movimento gera campo magnético. Carga elétrica em movimento gera campo magnético, tá? Esse é o famoso resultado aí do experimento de Ørsted. E eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente pode calcular campo magnético em algumas situações que são as mais comuns de aparecerem aí em prova para vocês. Então a gente pode começar aqui pensando no campo magnético gerado pelo movimento de cargas quando você tem um fio reto, tá? Então, o que vai acontecer? Movimento de cargas tem a ver com corrente elétrica. Como é que a gente vai fazer para saber a direção e o sentido do campo? Você, pessoal, nesse caso, vai usar o que a gente chama de regra da mão direita, tá certo? Cuidado para não confundir a mão direita com a mão esquerda, hein? Essa mão aqui minha, que eu estou mexendo aqui, é a mão direita, tá certo? O que você vai fazer? Você vai esticá-la, deixar o dedão aqui e a palma da mão esticadona. E o que você vai fazer? Você vai alinhar o seu dedão, joinha, exatamente com o sentido da corrente. E aí o que você faz? A palma da sua mão, ela vai mostrar o sentido do campo. Então você coloca o dedão onde está a corrente e a palma da mão indica o sentido do campo. Como se eu desse um tapa. Então aqui no caso, gente, a corrente aqui subindo no fio, como que fica o campo nesse ponto, ó? O meu vetor campo magnético, ele está entrando na lousa. E a gente pode fazer um símbolo de vetor entrando, que é essa bolinha com o xizinho, tá certo? A gente tem umas aulas aí de vetores que a gente falou disso antes, se você não lembra muito bem. É uma maneira de simbolizar o vetor quando não está no plano da lousa ou do papel. Então, aqui você está vendo, na verdade, o rabinho do vetor, Você está vendo o xizinho. Então, aqui significa vetor entrando, então o sentido, ou melhor, a direção e o sentido do campo magnético é perpendicular aqui à lousa e o sentido entrando. Agora, gente, se eu quiser saber a direção e o sentido, por exemplo, nesse ponto, eu vou fazer a mesma coisa. Dedão sempre para onde está a corrente, abre a mão, o que vai acontecer aqui? Como eu quero saber o campo nesse ponto, eu vou dar um tapa. E na verdade, o que acontece aqui? O vetor está saindo nesse ponto. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter o símbolo de vetor saindo, que é uma bola com um pontinho no meio, tá? Como se você estivesse vendo a pontinha do vetor. Na verdade, gente, como que está o campo magnético em todos os pontos, Ele vai ser, ó, se a gente for pensar em todos os outros pontos, você vai ter aqui uma circunferência e a direção e o sentido desse campo magnético vai ser sempre o quê? Tangente. Vai vindo aqui até o quê? Até você virar e chegar aqui entrando e aqui saindo. Tudo bem? Então é assim que você acha o sentido.
E no caso de um fio reto, a gente calcula o módulo desse campo magnético, né, desse vetor de indução magnética, fazendo essa continha aqui, ó. μ0 vezes I dividido por 2πr. Esse μ0, pessoal, é uma constante chamada permeabilidade magnética. No caso, como é o zero, né, significa que é medida no vácuo. Para outros meios, você pode ter outros valores de μ. Isso aqui é uma coisa que vai ser dada para você, tá certo? O I é a nossa corrente elétrica, tá? Em amperes. Dividido por 2π vezes o R. Então, o que é o R, gente? É a distância entre o fio e o ponto que você está calculando o campo magnético. Tudo bem? Então, para fio reto, para marcar direção e sentido, regra da mão direita, lembra? Mão direita, dedão na corrente, para onde você dá o tapa é para onde está o quê? O sentido do campo. E para calcular o módulo, μ0I sobre 2πr. Agora eu quero mostrar para vocês um outro campo que também cai bastante em prova, que é o campo gerado por uma espira circular, tá? Então o que é uma espira circular? Você pega um fio e com esse fio você faz um círculo. A gente vai chamar isso aqui de espira, no caso, né, circular. Então o que vai acontecer, gente? A gente vai calcular o campo no centro dessa espira, tá? E como que vai ficar aqui então? Para marcar o sentido, continua valendo a regra da mão direita. Então aqui no caso, né, eu fiz a corrente entrando aqui, fazendo esse sentido e descendo aqui. Para onde que vai estar o campo magnético? Exatamente no centro da espira. Ó, se você colocar o dedão no sentido que está a corrente, você pode ver que para todos os pontos que você vai andando, para onde que vai marcando o tapa? Saindo do plano da lousa. Se fosse aí a sua folha de papel, o seu caderno, estaria saindo da folha também. Símbolo de vetor saindo é a bola com o pontinho no meio, como se você estivesse vendo a cabecinha do vetor, tá certo? Agora, se você tem a corrente no outro sentido, regra da mão direita, ó, aqui entrou por aqui, deu essa volta toda e desceu. O que vai acontecer nesse caso? Para todos os pontos que você for marcando, o que vai acontecer? O campo no centro da espira vai estar entrando, porque o tapa que eu dou é para onde quer? Para dentro aqui. Símbolo de vetor entrando é a bola com X, ok? Como que a gente calcula o campo magnético no centro de uma espira circular? Gente, você vai calcular fazendo μ0I dividido por 2R. Aí você deve estar se perguntando, pô, professor, é bem parecido, né, com a fórmula anterior, mas tem uma diferença, né, pessoal? Enquanto aqui você faz μ0I sobre 2πr, aqui você faz μ0I sobre 2R. Sabe por que não tem π aqui? Porque é uma espira. Era, não é mais. Espi, cadê o pi? Sumiu. Aqui não tinha coisa melhor para falar aqui, pessoal, para você guardar, mas expira. Então, espi não tem mais pi, tá certo? μ0I sobre 2R, R o que é? É exatamente o raio da sua espira circular. E para a gente finalizar aqui, pessoal, tem uma coisa que de vez em quando aparece em prova, que é o seguinte. Muitas vezes o cara ele faz uma analogia de espira circular com polaridade de ímã. Como assim, professor? Polaridade de ímã? Aliás, se você não lembra, dá uma olhadinha na nossa aula de magnetismo, que eu falo de polaridade de ímã, polo norte e polo sul. O vetor campo magnético, o vetor indução magnética, que é o B que a gente está falando aqui, sempre, pessoal, num ímã, ele vai sair do polo norte e vai até o polo sul. Ele nasce no norte, morre no sul, tá certo? Bom, como aqui você também tem um campo magnético, você pode fazer uma analogia com um ímã. Então, vamos ver esse primeiro caso. Aqui, como que a corrente está passando pela espira?
Aqui no caso, pessoal, é o sentido anti-horário. Sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. O que está acontecendo aqui, ó? Todos os pontos que eu pego, eu percebo que o campo aqui no centro da espira está saindo. Gente, no ímã, o campo magnético sai da onde? Isso, do polo norte. Então, quando você tem a espira e você está olhando dessa maneira para ela, é como se fosse o polo norte de um ímã. Entenderam a ideia? Por quê? Porque é daqui que está o quê? Saindo as linhas de campo magnético. Tudo bem? Então, anti-horário, polo norte. Por quê? Porque é do polo norte que as linhas do campo magnético saem. Agora, para esse segundo caso, a gente viu que qualquer ponto aqui, o campo magnético no centro vai estar entrando. Gente, aqui no caso a corrente está seguindo no sentido horário. E se a gente fizer uma analogia com o ímã, o campo magnético nasce no norte e morre no sul. Como aqui o campo está chegando, dá para fazer uma analogia como se fosse o quê? Um polo sul, tá? Então, algumas questões de prova de vestibular, ele pode cobrar isso de você. Aí, se você nunca ouviu falar, fala, como assim polo, né? Então, depende de como você vê a espira, o modo como a corrente está girando, ou o vetor vai estar saindo, e aí é norte, ou vai estar chegando, e aí é sul. Tá legal? Valeu, pessoal, brigadão. Até a próxima.